Olá, você que está com a gente mais uma vez aqui no seu agregador de áudio favorito, no Facebook, no YouTube, não importa de onde você esteja nos acompanhando. Tudo bom? Estamos mais uma vez juntos com o podcast do Texto Brasileiro. Eu, José Vitor Hack, direto de São José do Rio Preto, Fábio Marquezine, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo bem. As coisas vão, como diria o Vinícius de Moraes naquele poema para o Rubem Braga, né? As coisas vão. As coisas vão. Não importa como, mas vão. Mas vão. E, como eu disse para você outro dia, all things must pass, já diria George Harrison. Não é? Eu volto a repetir o Bezerra da Silva, né? Quando tá muito ruim, é porque tá perto de melhorar. Isso aí, graças a Deus. O problema é a gente não ter chegado no muito ruim, né? Exatamente, mas enfim, somos guerreiros brasileiros, não desistimos. Fábio Marquezine, direto de São Paulo. Tudo bom, companheiro? Como é que você anda? Tudo bem, né? Como sempre, mais uma semana é no lucro. E você falou que a gente é brasileiro. Acho que brasileiro não deveria ter certidão de nascimento, deveria ter já tipo um diploma, assim, porque é muito foda, né? Não é fácil. Então, certidão de nascimento acho que é muito simples, né? Deve ser tipo alguma coisa assim você já tem um diploma já de certificado, assim, você conseguiu, vai ser brasileiro, tá? É aquela coisa, né? Você é holandês, você é britânico, você é americano, você vai fazer 100 metros rasos, né? O brasileiro são 200 metros com obstáculo. E o que eu acho que é o mais triste dessa situação toda que a gente está vivendo é que o brasileiro, né, como nós todos estamos aqui, até quem está ouvindo aqui a gente fora, né? Então, um dia o Hack falou, olha, tem um pessoal de fora ouvindo a gente. Falei, eles querem saber como é que vivem os últimos brasileiros, né? O que restou do Brasil, né? Porque a gente sempre tira muito barato, né, das situações. Uma derrota como o 7-1, por exemplo, virou uma grande piada nacional, né? Em qualquer outro lugar do mundo seria uma grande vergonha. Aqui viraram memes. Sim, aqui virou. Qualquer coisa que acontece com você aí, você pisou na poça, né, de água, aí você vai falar um 7-1 todo dia, né? E a gente está, né, tentando, né, levar aqui com bom humor e tal, mas não é fácil porque é uma situação que você não consegue olhar para o lado e, né, fazer uma troça, né, uma graça. Então, mas a gente está na caminhada, estamos juntos. Então vamos fazer uma homenagem a Juarez da TechPix, Araci da Top Term, Paulinho Salgado, todos os merchandetes e merchanboys do Brasil. Vamos falar de coisa boa, Fábio Marquezine? Opa, vamos nessa. Qual é o tema que você traz para a mesa hoje? Hoje eu vou trazer dramaturgia, olha só, né, como estamos evoluindo. Né? Como diz aquela música, o mundo está ao contrário e ninguém reparou? Futuramente falaremos sobre erotismo novamente. Aí é o tema do Reinaldo, né, Reinaldo? Vamos falar sobre erotismo. Mas Chamou? Não, mas olha, diferentemente do Reinaldo e do Hack, que eles falam de coisas assim, de fato boas, né? Pô, tem um Drops que vocês falaram do Grito, o Reinaldo sempre falando do Benedito Rui Barbosa e tal. Eu quero ir mais pro underground, entendeu? Eu quero ir mais assim pro ostracismo, né? Vamos baixar um pouco nessa dramaturgia. Decidindo a revirar as catacumbas, né? vamos baixar o nível um pouco. Sim. Mas assim, não tanto ostracismo. Pelo menos duas novelas que eu vou falar é médio, não vejo como ruins, mas uma é terrível, né? Que é as 3 novelas que o SBT lançou, já são 25 anos que o SBT, numa segunda-feira, isso é uma proeza, né? 3 produções de uma só vez em horário nobre, que é Colégio Brasil, sim. Antônio Alves, o Taxista, né? Que se não me engano era
inspirada na novela Rolando Rivas, alguma coisa assim, né? O Sim, Taxista, né? Meu Deus do céu, maravilhoso. E Razão de Viver, que é um grande elenco, né? sim. Irene Ravache, tem Adriana Esteves, Gianfrancesco Guarnieri, enfim, tantos outros. Eu queria relembrar com vocês e também, não apenas relembrar, mas ter a opinião de vocês que entendem muito bem do assunto, como foi ter essas 3 novelas dentro do SBT numa época que Thalia, Maria do Bairro e etc., né, sempre estavam ali com força. Então, queria relembrar esse lançamento triplo do SBT. Isso. Aconteceu, eu não tenho certeza do que eu vou dizer, porque eu não estou com nenhuma página aberta aqui, mas estou falando de cabeça. Eu tenho a impressão que essas novelas estrearam junto com uma novela da Globo ao mesmo tempo, se não me engano. Então foi um dia muito movimentado na televisão. E eu me lembro de ler na imprensa que a Globo tinha ficado realmente incomodada e, digamos, cautelosa com o que estava acontecendo lá na Anhanguera. Porque se isso desse certo, o SBT teria um forte concorrente para cada horário de novela da Globo. Seria pela primeira vez não uma concorrência em um horário ou outro, uma concorrência diária em todos os horários, né? Reinaldo Maximiano, entra na roda e fala o que você lembra desse período, 1996, o dia em que o SBT resolveu chamar a Globo para brigar. Chamar a Globo para brigar mesmo, né? Porque vem daquela safra de novelas. O SBT ele vinha de uma experiência muito bem sucedida em 93, 94, com o Travesso, né? Na Sim. direção de Éramos Seis, de As Pupilas do Senhor Reitor, essas reedições, né, de sucessos, vamos dizer assim, sucessos clássicos da telenovela brasileira. É Exato. claro que o Silvio Santos pegou ali as novelas mais, vamos dizer assim, um pouquinho conservadoras, né? Tanto que Éramos Seis foi lançada como a novela da família brasileira, né? Ele foi numa Mas onda ali, um pouco mais segura, digamos assim. exato, ele foi nadar em águas, né, seguras, né, que não oferecessem muitas mais calmaria, né, sem muitas tormentas, né? Isso. Mas é verdade, foi lançada essas 3 novelas simultaneamente, né? Elas foram no mesmo dia, né? Uhum. E com o Travesso ali na cabeça da coisa toda, né? Ainda ali, Henrique Martins, né? Mas a supervisão geral passava ali pelo Newton Travesso na chefia ali, né? O Sim. interessante de Colégio Brasil é que ela vem do argumento que é do Talma, Exato. O e Roberto ela Palma tinha vem, saído da Globo tinha mais saído da uma Globo, vez, né? Que antigamente ele tinha ido para Bandeirantes, não deu certo, voltou, exatamente. e era a segunda vez que ele saía da Globo. E aí, assim, profissional bom no mercado. Profissional bom no mercado, um bom diretor de dramaturgia de uma emissora faz o quê? Pega no laço. Lógico. Né? Pega no laço, e era produzida pela JPO. Uhum. Né? Era uma iniciativa, coisa que Manchete também já tinha experimentado. Né? Uma coprodução, né? Uma produtora ali junto para colocar o projeto em frente. Né? Uhum. Então você tinha ali às 18h30, que seria o horário das 6 ali do SBT, o Colégio Brasil, que eu vou te falar, pré-malhação, né? Uma coisinha assim bem para adolescentes, não decepcionava, eu assistia, achava muito legal, Uhum. mas também não dura muito, né? Uma iniciativa que vai ter 100 e poucos capítulos, ela não vai. Mas também acho que ela não foi lançada com essa missão semelhante à do Malhação, né? Nunca, O nunca elenco foi era, uma o elenco era soap opera. bom. O O elenco era bom. elenco de Forte, Colégio Brasil era muito bom. Era O elenco muito era bom. bom. Você tinha Edwin Luiz, você tinha Maria a Padilha, Maria Padilha, você tinha Itala Nandi, Taumaturgo Ferreira, você bastante tinha gente experimentada, né? bastante gente experimentada, e gente já da casa, né? Miriam Meller, né? Gente que já estava ali, né? No SBT, né? E aí você
tinha um horário, vou dizer assim, seria das 20 horas, que era quando eles exibiam Antônio Alves Taxista, que investia no Fábio Júnior, né, como galã, né, como vamos dizer, um galã de meia idade, né? Sim. O Fábio Júnior é muito bom ator, né? Então, assim, despertou, no mínimo, curiosidade. Sim. O que eu acho que dá errado em Antônio Alves Taxista é, primeiro, que o texto não é nacional, né? Uhum. O texto não é nacional e me parece que, não sei, eu sentia uma coisa meio artificial, não parecia Brasil, não parecia São Paulo, os cenários eram feios, era uma produção barata, né? Então, enfim, tentava ser viável, né? Mas a qualidade dos cenários era muito ruim, né? E não pegou, né? A despeito de uma proposta que é bem interessante. A Aliás, novela Fábio era tão Júnior mal como taxista, feita, né? a novela era tão mal feita que o Silvio Santos conseguiu a proeza na época de trazer Sônia Braga de volta para a televisão. Sim. E Sônia Braga voltou correndo para Nova York porque não tolerou o amadorismo da produção. Ela saiu atirando, disse que o texto era mal traduzido, tinha Uhum. frases sem nexo, como, por exemplo, eu valho mais do que uma bandeja. O que quer dizer isso, né? E Mas é ela verdade. contou no programa da Marília Gabriela que um dia ela foi gravar e era uma cena de candomblé. Ela estaria num terreiro de candomblé. A novela era Uhum. gravada em Buenos Aires, correto, Reinaldo? É, e aí, Quando ela assim, chegou para gravar, a mãe de Santos estava vestida de preto. Ela olhou para o maquiador, que ela tinha um maquiador exclusivo dela, e falou: Fulano, isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. ai meu Deus, não tinha jeito. Não tinha jeito, Não não tinha, tinha jeito, não tinha jeito. não tinha Tem, tem, jeito. um, tem uma coisa interessante dessa novela, né? Que o Luciano Calegari, né, que era o diretor artístico na época, né, o diretor do SBT, ele apostava em 20 pontos de audiência Uhum. nessa novela, porque ele acreditava que o público, né, de meia idade, vamos dizer assim, até os mais jovens iriam se atrair por ter o Fábio Júnior ali no protagonismo. Porém, a novela não saiu dos 10. Nunca chegou perto de 20. Sim. Né? E mesmo assim, o SBT ficou satisfeito com a audiência da novela, mesmo dando 10 pontos, né? Uhum. Mas realmente é muito estranho. Primeiro que isso que vocês falaram de ter sido gravado na Argentina, a novela se passava primeiramente em Florianópolis, e aí o Fábio Júnior veio para São Paulo, tudo na Argentina. Tipo, what the É muito fuck, né? louco, Fábio. A Tudo novela na é Argentina. ambientada em Florianópolis, com internas gravadas em Buenos Aires e externas em São Paulo. Isso não tem como dar certo. Não tem. É Não tem inviável. como. A novela, né? Eu lembro muito bem dessa novela. Minha mãe é uma grande fã do Fábio Júnior, então ela sempre estava vendo. Ela era uma dessas pessoas que assistiu. E, e aí eu vi aquilo e eu olhava e você notava que aquilo não era Brasil, não dava para ser Brasil. Nem se tentasse, não tinha como. Então eu acho que pecou muito nisso, e fora também realmente no que vocês falaram, de um texto tenso, né? Triste, um texto E horrível, aí, né? infelizmente, nós somos obrigados a ser antiéticos e falar mal de profissionais. Um texto argentino, obviamente, é escrito em espanhol, com uma cabeça argentina, para um público argentino que vai entender algumas piadas, algumas referências. Os autores, Ronaldo Ciambrone é o autor e Valcir Carrasco era o supervisor. Parece que eles pegaram esse texto e simplesmente botaram um dicionário ao lado e traduziram. Traduziram. A Não impressão que eu tinha tenho o é essa. molejo de você saber mudar uma construção frasal, uma coisa muito mal feita. E é uma coisa que é assim, é um jeito de fazer novela que é muito antigo. É Uhum, um jeito anos 60 de fazer novela. uhum. Início dos anos 60, assim, que é você pegar um texto importado e monta no Brasil. Que era o que o Benedito fez, Glória Magadã fez.
Outra coisa é você já está numa onda de novelas que falam de Brasil, questões relacionadas a Brasil, e vir com esse modelo de produção. Então, eu não sei até que ponto o peso da mão de quem encomendou, eu estou falando de Silvio Santos, né, não pesou aí nas escolhas e nas determinações de produção dessa novela. Sim. Ela dura 82 capítulos, é uma coisa assim... E repare como que o Fábio falou sobre a expectativa pela presença do Fábio Júnior tem a ver. Colégio Brasil, que tinha um excelente texto, de uma autora muito boa, chamada Yoya Wursch. Isso. Era bem construída, referências nacionais. Não sei se deu os mesmos 10 pontos de Antônio Alves, o Taxista. Ou seja, muita gente perseguiu essa novela por ser a novela do Fábio Júnior, com todos os pesares. Não, e olha só, uma novela com Fábio Júnior, né, com o histórico que nós já sabemos da vida, da família do Fábio Júnior, gente, merecia um texto nacional, questões nacionais presentes, ser gravada em São Paulo, ser gravada em ponto de ônibus, em ponto de taxista em São Paulo. Sim. Até existem algumas cenas que são São Paulo, mas se perdem naquele mar de... Enfim. Fábio Marquezine, uma coisa que eu queria muito ouvir a sua opinião. Quem estava no elenco dessa novela, uma figura muito interessante, é o senhor Antônio Abujamra. O que você acha que Antônio Abujamra teria a nos dizer, se vivo estivesse, sobre a experiência dele com Antônio Alves, o Taxista? Eu acho que ele usaria aquela frase, né? A vida é sua, estrague da melhor forma. Né? Estrague do jeito que quiser. Mas você sabia, é interessante você ter falado isso, porque já teve algumas pessoas que questionaram, porque o Antônio Abujamra, ele fez, se não me engano, eu não me lembro qual novela do SBT, dessas últimas que tinha um texto da Iris Abravanel, o Abujamra fez, eu acho. Eu acho que ele fez alguma participação em alguma novela. E muitas pessoas questionaram por que às vezes o Abujamra fez uma novela na Globo, já fazendo provocações e tal, fez Cortina de Vidro no SBT, né? É aquilo que você, Hack, um dia você comentou no Facebook, né? Um cara questionou sobre uma postagem, você falou, tem que pagar boleto. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas têm uma visão de que o ator brasileiro ganha muito bem. Nossa, o ator brasileiro, quem está na televisão ali na novela, ela ganha milhões, não é bem assim, né? Então o cara realmente às vezes tem que fazer novelas que às vezes não são grande sucesso ou grandes produções para ter um salário. Outro dia estavam falando, né, sobre o fato do Fiuk chorar miséria no Big Brother, né? E alguém comentou na minha postagem o seguinte: gente, ele é ator da Globo. A minha resposta foi a seguinte: gatinha, hoje em dia nem Tarcísio Meira é mais ator da Globo. A pessoa precisa pagar boleto, é o que o Fábio acabou. O Tarcísio Meira foi demitido, bicho. Antônio Fagundes não tem mais contrato. Não, e o pior de tudo, o Tarcísio Meira poderia olhar para a esposa e falar, bom, pelo menos uma trabalha, nem ela também, foi embora. Então... Que maldade. Nem ela. Nem ela, né? Nem ela. Mas assim, é muito interessante isso que você falou do Abujamra. E também acho, se não me engano, de Antônio Alves, o Taxista, né? Foi a primeira novela da Guilhermina Guilherme, né? Esposíssima de Fábio Júnior na época. Sim. E uma excelente atriz, na época ainda um pouco verde, mas eu gosto muito da Guilhermina. Ela tem algumas novelas onde ela estava muito bem, eu me lembro bem de O Astro, algumas outras novelas onde eu gostei dela. Em Antônio Alves, o Taxista, realmente não rolou, mas, enfim, é um marco, é uma pessoa interessante que surgiu naquela novela. Mas, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente fala tanto dessa novela, mas tem uma coisa que eu sempre achei muito bonita, não é nem na questão da novela, e eu acho que é legal, é a capa do CD dessa novela. Ela lembra muito... tinha CD. É verdade, ela lembra muito, assim, é sério, procurem no Google, CD Antônio Alves, o Taxista, a capa é bonita, é uma capa, assim, focalizando, né, aquela placa de táxi, né, com as luzes, né, dos carros atrás, assim, realmente
melhor que a novela. Com todo respeito. A única coisa que não é legal... era da Paradox Music, né? Era a gravadora oficial do SBT na época. Não, você ligava a televisão, era propaganda do WU Paradox Music. Né? Não, e é uma coisa assim, a logo da novela é uma mistura de word art com... Eu acho delicioso que a produtora conseguiu errar a logo do SBT. É uma coisa horrorosa. A logo do SBT vem cortada quase pela metade. Se eu sou Luciano Calegari, eu encomendo uma novela, me entregam aquilo, eu falo, meu querido, por favor. Refaça. O mínimo que eu exijo é respeito pela minha emissora, né? E as imagens, assim, é de um show do Fábio Júnior gravado, tipo, no Palace, Paládio, né? Tipo, é um negócio... Não, é amadorístico mesmo, assim. Essa logo do Antônio Alves Taxista parece aquela geração de caractere de vídeo de casamento. Sim, parece. Então, assim, vamos lá, gente. Você tá com... Vamos lá. Você teve aí 3 novelas interessantes, né? Éramos 6, As Pupilas do Seu Reitor, Ossos do Barão, tal, Sangue do meu padrão, sangue. Sangue do Meu Sangue, com um padrão de qualidade X. Não dá para você pegar uma coisa com uma qualidade menos, inferior, assim, não dá. Você tem que primar pelo padrão. Para quem é millennial e não sabe direito do que a gente está falando, seria mais ou menos como a HBO passar uma coisa feita pela Rede TV, assim, terceirizada. Nós de Casas Desesperadas. Exatamente. O desnível é muito grande. E isso incomodou muita gente na época, principalmente a imprensa. Incomodou, porque olha só, você tem ali por volta das 18 horas, o Colégio Brasil, né? Texto legal, novela bacana, divertida, para jovial, solar, que é tudo que esse horário parecia necessitar. E aí você cai às 20 horas com o Antônio Alves Taxista, com aquele cenário escuro, mal iluminado, aquela fotografia estranha. Gente, né? A casa do Antônio Alves Taxista, vocês não tinham a impressão que era a Vila do Chaves? É verdade. Sim. Não, fora o corte de cabelo do Fábio Júnior, né? Cenas lamentáveis. Não, e aí às 9 da noite você tinha Razão de Viver. Às 9 da noite, bondade sua, né? Porque eu peguei, a fase que eu vi da novela era tipo 11h15 da noite. A novela sambou, né, nesses horários todos. Mas era Zeno Wide, né? E era um remake do... Analia Alvarez. Supervisão de Chico de Assis, um grande dramaturgo brasileiro, que infelizmente tão pouca gente estuda e comenta. Eu tive a oportunidade de bater papo com ele no Facebook. Uma pessoa boníssima, engraçada. Sinto muita falta do Chico de Assis. E assim, uma novela boa, dramalhão. Porque ela era um remake de Meus Filhos, Minha Vida. Era pesada, era tensa, às vezes. Ela era pesada, ela era tensa, ela tinha uma coisa... Olha, que era até promissora, a gente até achava assim, opa, o que vem depois dessa novela? Porque não vai dar para vir Celzinho cor-de-rosa no vinzinho de algodão depois de uma novela dessa, né? E olha só quem estava no elenco. Irene Ravache, Marco Rica, Petrônio Gontijo, Gabriel Braga Nunes. Exatamente. Joana Fon, Adriana Esteves. Vera Zimmermann. A Maiara Magre fazendo uma mau caráter. Muito escrota aquela personagem. Então, assim, parece que eles fizeram o seguinte, eles centraram as forças, né, porque colocou o Travesso na supervisão geral desta novela, então centraram as forças no Razão de Viver e no Colégio Brasil e firmaram a parceria para fazer essa do Antônio Alves, assim, e meio que largaram para lá. Porque a Antônio Alves parece uma novela que foi largada. Sim. Ela é discrepante até na ordem de lançamento. Agora, vocês lembram... Toda a falta de capricho que havia em Antônio Alves, você via em Razão de Viver. Razão de Viver. Até pela própria muito bem gravadas, iluminação boa.
tinha uma reprodução do metrô Praça da Árvore, na Sim. cidade cenográfica, que era muito bem feita. A oficina do seu era Júlio? Não lembro. O personagem do Gianfrancesco Guarnieri. Tinha uma oficina mecânica. Alcides. Alcides. Tinha uma oficina mecânica montada, muito bonitinha. Havia um esmero de produção nesse horário. Infelizmente, não teve prosseguimento. Agora, que é o mais isso é mão do Newton Travesso e do Henrique Martins. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que é o interessante, isso que você falou da cidade cenográfica? É que o SBT vinha de 2 novelas de época, né? Então eles transformaram a cidade nos dias atuais. As Pupilas do Senhor Reitor e Sangue do Meu Sangue. Isso, eram 3, desculpa. Então, assim, eles desmontaram uma cidade de época, né, para se transformar numa cidade dos dias atuais, né? Então, assim, quando a gente fala brincando, sei lá o que, do SBT e tal, tem muita coisa interessante que o SBT fez em questão de dramaturgia, e lembrando também, fugindo um pouquinho do assunto, que na mesma época, a produtora, né, a JPO, que, se não me engano, era do diretor lá que era da Globo. Eu sei de quem você está falando, que era um cara da Globo que virou sócio do... Isso. O Vallone e o do Talma. Isso. O José Paulo Vallone. José Paulo Vallone e o Talma. Depois o Talma saiu da sociedade. Não, e eles montaram também, nessa mesma época, aproveitando os atores, né, os casos especiais do SBT. Sim. Né, que não era nem teleteatro ainda, era SBT especial, que tinha o Caio Blá, participou. Eles até fizeram um que foi muito bem elogiado, que é até um conto no ar, né? Que o homem que vendeu a alma para o diabo, alguma coisa assim, né? Acho que tem até no YouTube. Então é muito interessante essa fase do SBT, e que muita gente talvez não lembra, e a gente sempre pega muito nas produções mais assim, digamos, toscas, né? Mas teve muita coisa interessante. Fabinho, o negócio é o seguinte: naquela época, se a gente for frio, a gente vai chegar à seguinte conclusão: qual era o melhor telejornal do Brasil naquela época? Era o TJ Brasil, do Boris Casoy. O Jornal Nacional vivia uma fase bem difícil. Qual era o melhor jornal popular da época? Era o Aqui e Agora. Qual era o melhor programa jovem? Era o Programa Livre. Qual era o melhor programa de entrevistas? Era o programa do Jô Soares 11h30. Então, em vários segmentos, naquela época, o SBT tinha o que havia de melhor na TV aberta. Infelizmente, o SBT ainda tinha podia se dar o luxo de dizer que tinha o melhor, que era o programa do Jô, e o segundo melhor, que era o da Gabi. Na época, o SBT tinha ainda o Documento Especial, tinha o SBT Repórter. Enfim, foi uma fase que eu acho que, infelizmente, não vai se repetir, onde o melhor da televisão aberta estava no SBT, com exceção das novelas. E eu posso te falar uma coisa, não sei se muita gente que vai estar ouvindo vai concordar ou vocês vão concordarem também. O que matou esse investimento do Silvio Santos na emissora, né, disso que ele fazia dentro do SBT, nessa época dos anos 90, 80, 90, né, foi o acordo entre Warner e Disney. Concordo plenamente. O Silvio vislumbrou aquele pacote, porque quando o Jô Soares saiu do SBT, foi perguntado para o Silvio o que ele achava. E o Silvio falou: para mim não tem problema, o Jô Soares é sempre bem-vindo aqui na emissora, mas para mim, nesse momento, é até um pouco melhor, porque eu estou com um pacote de filmes e que ia atrapalhar ele. Então, o Silvio vislumbrou realmente um pacote milionário que deu muita audiência para o SBT, mas que também não segurou o SBT. Né? Então, é isso. Eu acho que os enlatados engoliram essa fase criativa do SBT. Sempre teve enlatado, claro, mas eu acho que essa entrega do Silvio por um pacote astronômico naquela época, realmente, todos os lançamentos da Warner, todos os lançamentos da Disney, até da MGM veio junto também uma época, então enterrou o SBT ao mesmo tempo que deu grandes índices, mas o SBT não saiu disso, né? Sim. Não saiu. Antes de passar a palavra para o Reinaldo encerrar o bloco,
Eu já vou responder então a tua pergunta, porque a gente falou e não respondeu a tua pergunta. A minha resposta é a seguinte: eu acho que o SBT agiu certo, agiu bem ao colocar 3 novelas ao mesmo tempo. Foi uma jogada que, se tivesse dado certo, seria um golpe de mestre. E, como nós comentamos, o que faltou foi continuidade, foi projeto. Reinaldo. Concordo com você. O que mata o projeto ali, aliás, a iniciativa, é a falta de um projeto a longo prazo, o que é um problema histórico no SBT. Eles têm um projeto para tampar um buraco, para apagar incêndio, mas não é algo a longo prazo. Perfeito. Então, assim, apaga incêndio com uma coisa maravilhosa. Consegue fazer 3 produções, uma seguida da outra, muito boas. Lançam um Razão de Viver excelente. E eu acho até que o fiasco de Antônio Alves passaria batido se as outras 2 tivessem uma continuidade, né? Assim, ou então que o projeto de Antônio Alves fosse uma coisa ali por volta das 3 da tarde. Que seria uma coisa mais perto ali das produções mexicanas, não entraria numa discrepância tão grande, né? Acho que o grande problema do SBT é essa descontinuidade que marca a emissora. Agora, vocês lembram o que a Globo estava estreando na mesma data? Eu lembro que tinha uma novela da Globo estreando, mas eu não lembro qual. Não sei se foi... O Fim do Mundo. O Fim do Mundo! Exatamente. O Fim do Mundo, do Just Gomes. Exatamente. Porque estava naquele período em que O Rei do Gado ainda estava sendo produzida, né? E sofreu atrasos. Então isso até dá um desconto para o SBT, porque eles tiveram que enfrentar uma novela de trama ágil de 30 e poucos capítulos, e em seguida aquela primeira fase arrebatadora de O Rei do Gado. O Rei do Gado. Então, assim, foi uma iniciativa de coragem? Foi. Faltou uma orquestração geral das 3 produções, para que nenhuma delas fosse dissonante. Por exemplo, eu teria colocado Henrique Martins e Travesso organizando as 3, como a Globo fez na época com o Eval Rossano nas novelas das 6 horas. Lógico. Então, assim, padrão de qualidade vocês 2 tomam conta, para não ficar tão discrepante, porque pareciam coisas assim que atiravam para todos os lados. Uma passagem para Buenos Aires por semana não deixaria eles mais pobres, né? Reinaldo, antes da gente ir para o próximo bloco, nós temos 2 minutos para encerrar. Eu quero que você já adiante qual vai ser o tema que você vai colocar na roda. Liga o seu agregador de áudio preferido e coloca aquele clássicozinho da Motown. Motown? Como assim? Porque a gente vai rastrear alguns sucessos, alguns nomes importantes da Motown nas trilhas sonoras das novelas da década de 70. Rapaz, mas esse podcast tá noveleiro mesmo, hein? Então é isso. Se você gosta da Motown, você não sabe o que é a Motown, quer saber, fique com a gente, que no próximo bloco a gente vai falar sobre música, sobre trilha de novela dos anos 70. Eu tenho uma discussão um pouco esquisita, no mínimo, para falar no final do programa. Não sai daí, senão, olha, a maldição do dia é terrível. Senão você vai acordar abraçadinho com o Bozo a hora que você acordar amanhã. Eu acho que você não... Não é o palhaço. Não é o palhaço, fica a dica. Se eu fosse você, eu não quereria isso para minha vida. Fique aí, voltamos já já. Paulinha, mostra pra gente como você vai fazer a sua mãe feliz no dia 12 de maio. Agora, se vocês já estão muito crescidinhos para dar esse tipo de alegria pra mamãe, aceitem esta sugestão da Paulinha. Um presente da Rola. Rola, tudo pra mamãe em 3 pagamentos sem aumento. Certo, Paulinha? Agora a Pepsi dá um som. São milhares e milhares de copos com todos os instrumentos do show. Junte as tampinhas e faça sua coleção de copos assinados pela Tina Turner. Pepsi, o sabor da nova geração. Mamãe, é o papai. Fala que não pode atender, que fale pra você. Diz que é pra falar pra mim. Fala que está confirmado o jantar com os japoneses em casa amanhã. Diz pra ele que estou cozinhando pra amanhã. Não temos um jantar? Não temos um jantar? Temos, foi confirmado hoje. Diz que é pra hoje.
hoje. Hoje? E agora? Como é que eu vou fazer? Quantos você? Eu acho que uns 8. Disse que vão chegar às 8. O quê? Às 8? E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Disse o que vai fazer. Ela faço melhor, como sempre. Pede pra você colocar muita relmas em tudo. Pode dizer que tudo bem, mas quando ele chegar, eu mato ele. Não, nada, tá? Ela manda um beijão. José Vitor Hack, me fale, tem algum novo projeto em mente? Então, eu estou pensando em fazer um podcast onde a gente discute o que acontece na televisão, no streaming, na internet, no rádio e em tudo que se refere à comunicação. Você acha que é uma boa ideia? Perfeito, Hack. Pode contar comigo que eu tô dentro. Agora eu só quero saber se o nosso amigo Reinaldo também vai participar. Reinaldo, você tá dentro? Me chama que eu vou, eu tô dentro. Então é isso, Hack. Aonde vamos escutar o podcast do Texto Brasileiro? Olha, pode ser no Facebook, na página do Texto Brasileiro. É só procurar por Texto Brasileiro, nós temos um grupo e uma página. Pode ser por lá, pode ser no seu agregador de podcasts preferido, por exemplo, o Deezer ou o Spotify, e onde mais pintar. Então é isso. Acompanhe o podcast do Texto Brasileiro. Paulinho, olha a tosse. Paulinho, olha a tosse. Contra tosse, bronquite, asma e pigarro, broncofenil. A Marisa tem tudo que as outras lojas têm, mas nenhuma delas vende tão barato quanto a Marisa. Conjunto em lycra, 449. Vestido em malha, 329. Calça em popeline, 229. Blusa em lingerie, 299. Conjunto de saia em popeline, 299. E eu acho que de moda e de preço de moda, eu entendo um pouco, não é? Marisa. Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som. Hein? Som. Vitrola. Hein? Aquele que a gente estava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei. Hein? Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Faça um Coopercap Bomerinos. Você pode ter na mão o dinheiro para comprar o que quiser já na semana que vem. Estamos de volta, podcast do Texto Brasileiro. Continua, segundo bloco, temos mais 2 temas importantes para discutir aqui. Fábio Marquezine, Reinaldo Maximiano e José Vitor Hack, esse que vos fala. Quem vai trazer o tema que foi adiantado no bloco anterior, Reinaldo Maximiano. Vamos falar da Motown, Reinaldo? Vamos falar da Motown nas novelas, é isso mesmo? A Motown nas novelas, né, gente? Tem uma coisa interessante quando a gente olha... quando a gente ouve as trilhas sonoras das novelas ali de 70, principalmente 70, década de 70, alguns nomezinhos que se repetem com muita insistência. Jackson 5, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Supremes, Diana Ross. Eu falei assim, gente, o que é isso? Aí a gente vai... Olha, Diana Ross, que inclusive era a obsessão do Michael Jackson. Como ele amava a Diana Ross. Nossa, como ele amava essa mulher. Gente do céu. E aí você vai olhando assim. Aí você tem uma trilha sonora de uma novela, tá lá, Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye. Aí você pega uma outra trilha sonora na mesma... Às vezes é a novela seguinte. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael Jackson... Sem descanso. Sem descanso. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu falei assim, gente, é claro, são todos da Motown. Exatamente. Música negra americana de qualidade nas novelas brasileiras. Nas novelas brasileiras. É um negócio que, assim, quando a gente para analisar, realmente meio que não combina, né? Não, é uma coisa estranha, porque quando o Berry Gordy, né, cria a Motown, né, é em Detroit, né, e o nome é uma fusão, né, porque a Detroit é uma cidade que produz o quê? Automóveis, né? Uhum. E aí é Motor, né, mais Town, né, que seria a cidade dos motores, né? Aí seria Motortown, né? Motown,
né? E em 59, né, já fez 60 anos em 2019, né? E era uma coisa porque apesar de já existir artistas negros, né, que alcançaram o mainstream, né, você não tinha necessariamente uma gravadora que priorizava artistas negros. Sim. Né, que colocasse ali soul, R&B, música gospel, funk, como carro-chefe de lançamento de LPs, né, na indústria fonográfica. Você tinha iniciativas pipocando aqui e ali, mas algo voltado para esse segmento, né, para a população preta, poxa, essa foi uma sacada de gênio, né, do Barry, né? Eu isso abri aqui, desculpe, pode continuar. Pode falar. Não, isso assim, em 59, né? Uhum. E depois vai seguindo até a gravadora ser vendida em 88. Então, assim, olha, foi longeva. Anos, muito longeva. Foi vendida para MCA. Uhum. Então, assim, ficou de 59 a 88, foi vendida para a gravadora MCA. É longeva, né? E hoje todos esses artistas que eu citei aqui, eles têm ali em campo determinadas ações, né, para lançamento de talentos negros, né? Sim. Então, e é engraçado, artistas negros com ritmos negros, embalando trilha sonora cujos protagonistas são brancos no Brasil. Que é um país negro. Eu abri aqui, Reinaldo, aleatoriamente, e apareceu aqui a primeira que eu cliquei, Bandeira 2 Internacional. Olha só, que eu tenho aberto aqui. Olha só o que tem nessa trilha. Nós temos Michael Jackson solo, com Got to Be There. Isso. Nós temos Mercy, Mercy Me. Olha, apenas isso. Mercy, Mercy Me, um dos maiores sucessos da carreira do Marvin Gaye. Nós temos Swing Out, que é Gordon's Tapes e The Motown String. Nós temos Diana Ross com Remember Me. Nós temos You Gotta Have Love in Your Heart, com a The Supremes e The Four Tops. Nós temos Think Stevie Wonder as Your Soldier, do Stevie Wonder. E nós temos Jackson 5 com Going Back to Indiana. Eu acho que isso. É o Jackson 5 já sem o Michael, né? Já. Ele já fazia apresentações solo, né? Ele já gravava solo, né? Agora você vê. Essa é a trilha sonora. Metade do disco. Metade do disco. Essa é a trilha sonora, Bandeira 2, novela do Dias Gomes, né? Uhum. Essa é a trilha sonora que, assim, gente, a Motal tá toda aqui. Exatamente. Isso durou muito tempo. Isso foi até 76, por aí, ainda tinha muita coisa. Durou muito tempo. Quer ver? Eu tenho uma aberta aqui, que é uma coisa engraçada, que é uma novela anterior, acho que é a Corrida do Ouro. Não, a Corrida do Ouro é 74. 74, Tem Temptations, que é Motown. Stylistics, que é Motown. James Brown, que é Motown. Na veia. Gladys Knight e The Pips. Motown. Ó, abri aqui, Super Manuela. Tem Stevie Wonder, tem The Stylistics, tem Diana Ross e Marvin Gaye numa faixa só. Ou seja, isso já é 74. Durou muito tempo. Durou muito. Isso foi um contrato da Som Livre com a Motown? Ou isso foi simplesmente bom gosto e gosto por música negra americana de quem selecionava as trilhas? Olha, não sei, mas a Motown fez uma estratégia muito interessante, assim, que era para fazer as músicas emplacarem nas rádios. Né? Geralmente eram músicas românticas, com refrões que pegavam rapidamente, né? You are everything, né? And everything is you. Então, gruda na cabeça. Né? E eram músicas que tinham sempre ali em torno de 3 minutos, o que para a rádio é ótimo. É excelente. Uhum. Música maior do que isso é besteira. Você vai ter que fazer uma versão para rádio, que eles chamavam de radio edit, né? Então, assim, músicas em torno de 3 minutos, né? Uhum. E
A fase áurea deles é entre 62 e 71, que eles produziram pra caramba e ficaram ali com mais de 200 músicas no topo das 40 mais tocadas nos Estados Unidos. Então são músicas que expandiram muito o mercado fonográfico, tocaram nas FMs americanas e invadiram as FMs nacionais. Então não dava para quem estava ali organizando trilha sonora, né, som livre, ignorar. Né? Agora, som livre sempre... Não tinha como ignorar esse movimento. E o sucesso desses artistas, né? A inserção popular desses artistas. E a Som Livre trabalhava com aquele esquema, né? Fonogramas gentilmente cedidos pelas gravadoras. O que funcionava como uma... Para a gravadora, funciona como um mostruário dos seus artistas. Né? Tinha uma vizinha minha que era dona de banca, ela falava monstruário. Tem um monstruário aqui. E uma vez por mês ela fica monstruada, né? E aqui assim, tinha uma... Mas é isso, era uma boa vitrine para artistas nacionais, nem se fala. Porque tem uma coisa que me parece que marcava muito a trilha sonora desse período, década de 70. A primeira é essa, a presença dos artistas da Motown. Depois, a presença da MPB nas trilhas sonoras nacionais, que é um cartaz de um outro programa nosso. Né? E outra coisa é que dá para fazer um melhor internacional de novelas Elton John. Nossa, como? E como dá? E como dá? É Island Girl, é Crocodile Rock, e vira um discão, viu? E vira um discão, caríssimo, né? Porque o Elton John não vai fazer por baixo, não. Não mesmo. Então, assim, e Elton John, de 70, poxa, até os dias atuais, ele ainda eu não lembro, eu posso estar puxando de memória e está errado, mas assim, a última trilha sonora que eu lembro que tem Elton John é o Clone, mas pode ter, não, tem outras mais recentes, acho que tem Senhora do Destino, ele com o Ray Charles e tal, enfim. Então, assim, o cara chegou aos anos 2000 emplacando tema de trilha sonora de novela brasileira. Né? Mas só para a gente refrescar a memória, né? Olha quem estava no elenco da Motown. Marvin Gaye, Stevie Wonder. Stevie Wonder está em tudo quanto é trilha sonora internacional. Às vezes a novela das 6, das 7, das 8, estava lá. Ele e o Elton John de mãos dadas. De mãos dadas. O Stevie Wonder é outro, que dá para fazer melhor internacional de novelas, Stevie Wonder. The Temptations. Sim. Jackson 5. Sim. Supremes. Depois Supremes vai ter Diana Ross e Supremes, né? Mas Smokey Robinson. Nossa, virou um grande produtor. Gladys Knight and the Pips. Gladys Knight and the Pips, depois ficou Gladys Knight, né? Commodores. Lionel Rich. Isso, que era o líder do Commodores. Era o líder do Commodores, né? E que canta com Diana Ross nos anos 80. Canta com Diana Ross, exatamente. Depois teve The Jacksons, aí, claro, Michael Jackson, né? The Ronettes, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Tem uma música que, tipo, sou eu todinho, que é Be My Baby. Be My Baby. Be My Baby, oh meu Deus do céu, como eu amo aquela música. E a líder das Ronettes, eu esqueci o nome dela agora, ela foi casada com o produtor dos Beatles, o Phil Spector, que morreu recentemente. E aí você tem Aretha Franklin, o próprio Michael Jackson, o Smokey Robinson, que vai, né, depois solo, né? Nossa, gente, é gente demais. Al Green, Brenda Holloway. Então, assim, o acervo da Motown é uma joia, né? É uma joia. E ele marca não só um símbolo da música negra americana, como um símbolo da vida de todo mundo, porque o que tocava na trilha de novela virava trilha da vida das pessoas aqui. Trilha da vida das pessoas. As pessoas ligavam para a FM, elas não sabiam falar o nome da música, principalmente uma música americana, mas falava o tema de fulano e beltrano na novela. Acabou.
todo radialista sabia de que novela se tratava, né? De que, aliás, de novela não, de que artista e de que música se tratava, né? Mas aí... Essa discussão que você traz abre duas janelas, e eu gostaria de ouvir o Fábio Marquezine a respeito. A primeira janela é a óbvia janela do mau uso que a música tem tido nas novelas nos últimos tempos. Não só nas novelas, como em todos os produtos de dramaturgia. Eu acho que a música tem sido muito mal usada. Ou ela não toca, ou ela toca fora de contexto, sem o mínimo preparo e tal. E a tristeza que foi a venda da Som Livre, né? Que, na verdade, é o coroamento de um processo de sucateamento, de entrega aos valores objetivos do mercado, tipo, vamos contratar todos os sertanejos, todos os gospel, e que se dane as trilhas, e que se dane lançar artista novo, de outros gêneros. E deu no que deu, né? Não conseguiram salvar a gravadora. Eu queria ouvir o Fábio Marquezine a respeito. Vocês estavam, antes disso, eu queria até falar que a Motown, assim, para mim tem uma ligação muito afetiva, porque logo que eu comecei a vasculhar os LPs do meu pai, os compactos e tudo mais, meu pai tinha um compacto, e o símbolo da Motown nos anos 80 era um M, que lembrava muito do Domingo Maior. E eu ficava olhando aquilo... É verdade. Lembrava muito. E eu ficava olhando aquilo, caramba, que coisa, né? Que será que tem? Domingo Maior Records. O que tinha... Não, e o que tinha nesse compacto? Stevie Wonder, Rainbow in the Sky, que é uma puta música linda, né? Nossa, linda. E aí, o Stevie Wonder foi minha entrada, vamos colocar assim, né, para conhecer a Motown. Aí vai Marvin Gaye, Al Green, enfim, Diana Ross e tantas outras feras, né? Então, não tem jeito. Se você ouve uma coisa da Motown, você vai ouvir as 50 e vai curtir. É viciante. O negócio é muito bom mesmo. E essa questão né, da trilha, né? Você falou dessa questão do mau uso, né, da música. Realmente assim, parece que ficou algo assim muito esquecido, né? Porque sempre a gente escutava na novela, seja ele se for uma música estrangeira ou não, a gente sabia de quem era o personagem, qual momento tocava e o que aquilo significava na trama, aquela música, né? Hoje em dia isso se perdeu muito, né? E eu não sei dizer, porque até um dia, eu não me lembro qual novela, eu vi que tocaram Fleetwood Mac. Eu fiquei, oi? Foi na última novela do Aguinaldo, cujo nome eu acabei de esquecer. Foi tema de abertura da novela. Foi o Sétimo Guardião. Sétimo Guardião, isso aí. Vou até mais longe. Tocaram Emerson Lake and Palmer. O que tá acontecendo? Mas você sabe o que eu acho que é interessante, por exemplo? Eu não sei, isso eu tento ser o mais democrático possível no ponto musical, entender que épocas se foram, momentos novos estão aí, enfim. Mas assim, Amor de Mãe era o Gonzaguinha, que era a abertura, né? Isso. E é uma música muito, né, forte, né? Uma letra de protesto. Eu vejo que é uma letra de protesto. E eu acho que é isso que falta hoje em dia, sabe? Eu acho que é isso que falta. Eu não estou falando que a música hoje é ruim, mas eu acredito que falta muito esses pontos dessas letras que a gente ouviu em tantas aberturas de novelas, ou dentro da música, por exemplo. Em 96 eu descobri quem era Zé Ramalho por causa do Rei do Gado, Admirável Gado Novo, que é uma letra maravilhosa. Muito então, comum. Inclusive, deixa eu dar um depoimento pessoal para enriquecer isso que você está dizendo. Havia uma série, eu não lembro, acho que era O Caçador, que era o Cauã Raymond como o protagonista, e que tinha na abertura Secos e Molhados. Eu sou muito fã de Secos e Molhados, então eu tenho todos eles nas minhas redes sociais. O Ney, o Gerson e o João. É impressionante como, quando essa série entrou no ar, a procura pelos Secos e Molhados e os comentários nas postagens deles, de millennials
encantados, porque adoraram a música na abertura. Lógico, a primeira coisa que o Millennial fez foi ir para o Deezer, para o Spotify, e procurar quem são esses caras. E, tipo, eles renovaram o público por causa de uma abertura de uma série. Então, o que você está falando é isso mesmo. Assim, você falou até uma coisa interessante, que quando teve o último capítulo de Sopranos, eles tocaram Journey, né? Exato. E era uma banda, né, que em 2000 e pouco, foi 2007 ou 2008 que acabou Sopranos, é uma banda esquecida, só para realmente quem curte classic rock, enfim. E os caras voltaram a estourar e tudo mais. Então, eu tento, assim, ser muito... ter muita segurança nesse ponto de falar, mas eu não acredito que há músicas, talvez tenham, sim, músicas, e não chega a mim, não chegou até a mim, eu também não procurei, mas com esses temas assim tão fortes assim, dentro de uma telenovela. Então, é normal, então, agora você escutar Fleetwood Mac, escutar Gonzaguinha, escutar Elis Regina. Isso. Então, eu sinto esse vazio. Isso aconteceu também com a afinada Lost, que eu não sei se vocês acompanharam. Teve uma temporada, eu acho que foi a segunda ou a terceira, que abria com uma cena sem palavras, do cara acordando, fazendo café, botando disco na vitrola, e era um disco da Mama Cass, onde ela cantava Make Your Own Kind of Music, e isso fez um boom de vendas de Mama Cass. Não lembro de quando é Lost, mas enfim. A dramaturgia tem esse poder de impulsionar a música, e a música faz a mesma coisa pela dramaturgia. Uma cena banal se torna inesquecível. Sem a música da Mama Cass, eu não estaria aqui falando dessa cena. E não saindo um pouco do assunto da Motown, para a gente voltar, uma última coisa que eu acho que marcou muito, eu falo, por que essas coisas não chegaram até a mim antes, né? Por exemplo, Aquários. Aquela música do Taiguara, que eu particularmente não conhecia, e na época que o filme foi lançado, que era uma época do impeachment, aquela coisa toda que a gente está vendo, aquela música traduz aqueles tempos, né? Exato. Então, assim, é uma música de um impacto tão forte que, às vezes, infelizmente, a gente não conhece porque ficou esquecida no tempo, mas que essas pessoas olham para o passado, né? Olham para os seus antigos discos e trazem, como foi em Aquários. Mas eu sinto muita falta disso na música atual. Isso, inclusive, era uma espiral de identificação, que a gente identificou a personagem da Sônia Braga com a figura da Dilma, que ambas eram mulheres que estavam lutando contra o sistema com coragem e determinação e sem abaixar a cabeça, né? Essa música traduzia o sentimento. Esse filme pegou muito na veia, né? Você tem toda a razão. Reinaldo, Oi. Você considera satisfeito ou tem alguma coisa mais a dizer sobre essa delícia que é a Motown na vida brasileira através da telenovela? Olha, eu só tenho uma coisa para dizer para quem está nos ouvindo. Entra no Spotify, porque em 2019 eles fizeram uma coleção de 60 músicas da Motown, 60 clássicos da Motown. É só digitar lá no mecanismo de busca do Spotify, Motown. Eles lançaram isso em LP, lançaram em CD e lançaram no agregador de música, no streaming, né? Tá lá, completinho, assim, é uma viagem no tempo deliciosa. 3 horas e 29 minutos, assim, de uma viagem muito boa. Vale a pena investir o seu tempo nisso. Vale a pena. E olhando aqui de novo, que eu estava correndo as trilhas sonoras antigas, o Reinaldo não pode ir a sebo, né, para poder vasculhar disso, pandemia, então a gente vasculha na internet, né? Dá um próximo tema, além do Elton John, do Stevie Wonder, Sérgio Mendes. Sérgio Mendes nas trilhas novelas da década de 70. Sim, eu só lembro dele na Trilha dos Gigantes. Ele tá na Trilha dos Gigantes e tá em outras trilhas também. Então, assim, te passo uma lista depois, no próximo capítulo. Que legal. Porque, assim, Sérgio Mendes é outro artista brasileiro, né?
que a gente... Que o muita gente mundo nem conhece, o Brasil mal conhece. mal conhece. Eu lembro de uma música deles que entrou em Final Feliz, a música do Sérgio Mendes que entrou em Final Feliz, da Ivani. Aquela baladinha gostosa? Aquela baladinha gostosa, né? Que tá lá, acredito, é um homem, é um dueto, um homem e uma mulher. Mas tá acreditado assim, Sérgio Mendes. É porque ele tem essa característica. Ele é mais ou menos como o Alan Parsons. Sim. Ele é o artista, é a cabeça por trás daquilo, mas não necessariamente ele aparece. Ele é o cara que está cantando. Né? Ele está cuidando de uma outra coisa ali. Às vezes mas nem tocando, às vezes ele arranjou aquilo, organizou. Às vezes nem tocando. Mas é uma... Talvez ficou ali muito conhecido por conta da Indomada aqui no Brasil, né? Da abertura da Indomada. Maracatu, 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 maracatu. Exato. Maracatu, maracatu. E aquele disco com o Black Eyed Peas, né? Que fez aí, né, a cabeça da moçada nos anos 20, no início dos anos 2000, né? Misericórdia, anos 20. Os anos 20, olha só, anos 20. No início dos anos 2000. Mas o cara tá aí, velhos, mas também não exageremos. Não, nos anos 20 não tinha nem novela. As mocinhas liam folhetinhos nos jornais. Mas Motal, moçada. Motal e telenovela, tudo a ver. Tudo a ver. Como a gente não poderia montar uma playlist aqui, aquela coisa toda, dá uma busca lá no Spotify, que as músicas das novelas estão lá. Então, assim, divirtam-se. Boa. Só uma última dica. Pode falar. Só uma última dica. Pode falar. Na hora do erotismo, escute Barry White. Barry White, hein? O Reinaldo não deu essa dica. Escute Barry White na hora do erotismo. Gente. A minha receita é sempre a mesma. Whisky, charuto e Barry White. Eu vou ser grosseiro. Barry White na mão, calcinha no chão. Não tem erro. Mas aí é até interessante a gente ter entrado na Motal e falar dessas questões que envolvem o soul, a música negra, o funk, o gospel, aquela coisa toda, numa semana marcada por mais uma chacina negra no país do genocídio. Esse assunto é muito pesado, muito difícil, mas eu acho impossível alguém no Brasil de hoje passar 2 horas conversando sem lembrar que nós perdemos o nosso maior nome no humor por um assassinato. Paulo Gustavo foi assassinado porque ele não teve a chance de se vacinar, se proteger e de criar os filhos dele. É difícil passar 2 horas conversando sem mencionar que nós tivemos uma chacina onde bebês foram assassinados num país de loucos, onde o acesso à arma é facilitado, e é difícil passar 2 horas conversando sem mencionar que, entre traficantes e policiais, mais uma vez, gente inocente morreu numa favela no Brasil, como se não fosse gente, como se fossem baratas que o poder público pisoteia ao sabor de uma canetada. É muito difícil ser brasileiro nesse momento. Como diz a Sueli Carneiro na entrevista essa semana na Folha, né? Uhum. Entre esquerda e direita, eu sei que eu continuo sendo preta. Né? E uma outra fala dela que é: eles querem mortos ou submissos. Mortos ou submissos, perfeito. E para encerrar essa parte dark do podcast, o ditado indiano que diz que numa guerra de elefantes, quem mais sofre é a grama. Infelizmente, nós somos a grama nesse momento. Eu vou trazer o meu tema, nós precisamos falar dele muito rapidamente, porque o tempo ruge e a Sapucaí é grande, como diria o inesquecível Zé Wilker. Ainda bem que dá para falar rapidamente, porque eu não trouxe exatamente um tema, eu trouxe um incômodo para dividir com os colegas. É o seguinte, eu tenho visto várias pessoas dando declarações em programas de entrevista, podcasts, jornais impressos, falando sempre a mesma coisa. O Brasil está muito chato, a gente não pode falar nada, não dá para fazer piada, o politicamente correto destruiu a minha vida, o que faço eu se não puder ser gordofóbico, como eu poderei ser comediante se eu não puder zoar minorias, se eu não puder pisotear na cabeça da lésbica,
Eu sinto um incômodo profundo de ver gente mais jovem do que eu, gente mais esclarecida, mais aberta, mais viajada do que eu, incomodada porque se sente presa ao não poder debochar de minorias. Eu vi uma entrevista do senhor Ricardo Mack / Cigano Igor no programa do Danilo Gentili, onde ele disse claramente esse tipo de coisas e falou que está insuportável viver num país onde a gente não pode dizer nada, que no tempo dele fazia brincadeiras com as pessoas gostavam, sorriam. E eu ouvi isso de muita gente, comediantes de stand-up, que todo comediante de stand-up não está podendo fazer show, parece que está fazendo um podcast, né? Todos eles. E um vai no podcast do outro, então fica essa masturbação entre comediantes. E eu estou muito incomodado com esse discurso. E eu vejo um paradoxo muito grande, que é o seguinte: eles reclamam do vitimismo das minorias, vitimismo da esquerda, vitimismo de um monte de gente que só parece que só sabe reclamar da vida, e eles não acham que estão sendo vitimistas, reclamando da... Nossa, o Brasil está chato. O Brasil não está chato, o Brasil simplesmente é um país para mais pessoas. Você tem que se adaptar. Algumas ainda têm assim, a humildade de perceber que estão erradas. Eu vi uma entrevista do Ale Oliveira num podcast, onde ele falava isso. Eu sei que eu sou um velho, que eu estou errado, eu não consigo mudar. Com tudo que o Ale já fez de cagada na mídia, tanto é que não para emprego nenhum, eu gostei dessa postura dele. Ele já entendeu que ele está errado e que ele precisa mudar. Mas eu vejo que essa galera não está entendendo e continua achando que humorista... por ser humorista, tem que ter passe livre para pisotear nas pessoas, nas minorias. E eu estou de saco cheio, tanto é que eu estou fazendo aqui um discurso político. Eu queria ouvir primeiro o Fábio Marquezine a esse respeito. Fabinho, em 2, 3 minutos, o que você pensa sobre isso que eu estou falando? Eu acho que é chato viver num país na qual um pode pisar no outro, né? Uhum. Eu acho que isso é muito mais chato, né? E o que eu vejo dessa grande parte de humoristas, primeiro, está provado em tantos outros seriados ou programas que você consegue fazer humor muito bem feito, sem precisar atacar aquele ou aquela. Você consegue fazer humor, você consegue manter um programa muito bom. A ofensa não faz parte do humor. Isso. Você não precisa disso. Uhum. Se você quer o humor, você tem que atacar o que está em cima. Uhum. Político, rico, enfim, né? Esses né, são os vilões da história e eles merecem esse ponto, né? Agora você atacar a minoria, né? Não tem graça alguma, e que bom que estamos mudando. Mas é aquilo, eu acredito, Hack, que não é nem essa questão de que é mimimi. Eu acho que é falta da criatividade, porque é muito mais fácil atacar com piadas antigas, que hoje em dia são sem graça, não há graça nenhuma. É preguiça de pensar, né, Fabinho? Sim, eu acredito caminho muito conhecido, nisso. mais fácil, né? E outra coisa também, Hack, nesse ponto que eu concordo com você, tudo que você falou assim embaixo, outra coisa é que ninguém consegue reconhecer o erro. Ninguém consegue reconhecer que pisou na bola. Nós aprendemos todos os dias. Eu converso com você, eu converso com o Reinaldo, eu converso com outras pessoas, eu aprendi com vocês. Muitas coisas que eu achava que era assim, depois de ter uma convivência com colegas, com amigas, a minha cabeça mudou. Sim. Mudou para melhor, mudou para eu tentar enxergar o lado daquela pessoa. Eu errei também, assim como todos nós erramos algum dia. Eu faço cagada na até bola hoje, mas eu tô tentando, eu tô na luta. Sim, também estamos aí, só que não há um reconhecimento. Uhum. Eles não querem reconhecer que erraram. Fazer, por exemplo, não me lembro qual foi o humorista, fazer piada com autismo. Uhum. Tipo, qual é o nível, entendeu? E falar, não, mas é um direito. Qual que é o seu direito? De você atacar o autista. Uhum. É isso que eu tenho. Mas o cara, em vez de falar, errei,
me desculpe, vou pensar, vou melhorar. Não, além disso, de que o mundo tá chato porque eles não têm criatividade, não têm cabeça, eles não querem descer do pedestal, eles são humoristas, eles podem falar o que quiser mesmo, é isso aí porque eu sou humorista. Então, é lamentável, como eu falei no início, para encerrar, é chato tá num mundo, tá num país em que você pisa nos outros, em que os outros são um motivo de piada para você, e a gente tem que viver assim, olhando pessoas que sofrem com piadas, sejam elas porque são negros, porque são gordos, porque são isso, aquilo, não importa. Essas pessoas sofrem, essas pessoas não gostam e a gente tem que entender. Não me lembro qual foi o humorista que falou que se uma piada fere já não tem graça. Então é isso. É perfeito. Concordo plenamente com o que você falou. Reinaldo, temos 2, 3 minutos para você também colocar o que você pensa sobre isso. Eu sou um paranoico louco ou eu tenho alguma razão no que eu falei? Não, você é um inadequado para o convívio social, né? Então, assim... Só isso. Aqui tem 3 pessoas inadequadas para o convívio social, né? Tem uma coisa que é a seguinte, recomendo ao senhor Ricardo Marque escutar uma intérprete, uma cantora muito boa, chamada Bia Ferreira. Né? Tem uma letra dela que é Cota não é esmola. Existe muita coisa que não te ensinaram na escola. Cota não é esmola. Né? E tem uma parte da música que diz assim: e nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Uau! Então, assim, olha a força dessa mulher. Olha a força dessa mulher. Eu recomendaria assistir um filme do Ed Murphy chamado Professor Aloprado. Não é nenhum primor da cinematografia americana, não. Mas tem uma cena que é a cena do stand-up comedy, e ali naquela cena a gente consegue perceber exatamente onde que a piada se transforma em ofensa. Ali a chave vira e ali dá para sacar onde que a coisa começa. Ofendeu, né? Diminuiu. É porque nunca foi piada. Sempre foi racismo, sempre foi homofobia. Poderia não ter esses nomes, mas sempre foi humilhação. Para algum segmento sempre foi humilhação. Né? Então, assim, não bota a culpa em mim para esconder seu preconceito, não. Então, eu costumo dizer uma coisa que é assim, o mundo fica chato quando o oprimido levanta a voz contra o opressor. Porque o mundo está lindo e maravilhoso quando o oprimido fala, quando o opressor fala e o oprimido abaixa a orelha e olha para o chão. Exato. Quando o oprimido levanta a cabeça e confronta, o mundo fica chato. Como aconteceu no Big Brother, né? Enquanto o rapaz simplesmente reclamou de terem falado mal do cabelo crespo dele, muita gente achou que ele estava se vitimizando. É porque a pessoa não ouve isso desde que nasceu, né? Você não ouve que seu cabelo é de Bombril. Você não escuta. Você é hétero machão Haroldo, personagem do Chico Anísio. Entendeu? Bola 7. E pior do que falava-se muito nos Trapalhões. E pior do então, que assim, a pessoa usa esses exemplos sem perceber que aqueles exemplos são de 30 anos atrás. O mundo mudou. Eu recomendaria ainda para o senhor Ricardo Marque e para os nossos comediantes, né? Gente, cala a boca, vai estudar. Vai estudar. O mundo gira. O mundo gira. Que isso, você tá doido? Então, assim, você quer uma coisa assim, que... Vamos lá, a Marina canta uma música, Reinaldo tá nas citações hoje, né? A Marina canta uma música do Antônio Cícero, que é a coisa mais certa que eu já ouvi na vida. As coisas não precisam de você. Exatamente. O mundo não vai parar de girar. As coisas não vão parar de existir. Então, constrói um castelo, se encastele ali dentro e não tenha contato com o mundo externo. Porque lá, no seu confinamento, você vai poder viver do jeito que você acha que é o certo. Vai estudar, nem que preguiça. O seu público é a sociedade. Se você não quer evoluir com a sociedade,
Logo, você não tem público. Você não vai ter público, exatamente. Aproveite ainda esse pouquinho de gente atrasada que ainda existe, porque logo, logo você não vai mais ter público. Reinaldo. Não, e só uma coisa, rapidinho. Não é difícil fazer humor, não, gente. Olha aqui, a gente fala da palavra erotismo, a gente já ri. Tá vendo? Não é difícil. Falou a palavra erotismo, a gente dá risada. Tá vendo aí, ó? Eu vou falar uma coisa. A última dica para esse povo. Vai assistir Monty Python. Monty Python. Nossa. Com essa eu não tenho mais palavras, porque me acertou no coração. Temos 1 minuto para encerrar. Reinaldo, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado você, querido. Semana que vem estaremos de volta, né? Se Deus quiser. Isso aí. E o mundo gira. E vamos avançar. Fábio Marquezine, um abraço para você. Mande um beijo para Ingrid, para o pessoal. Semana que vem estamos juntos, hein? Opa, estamos juntos aqui no podcast também, juntos no painel lá no Arquivo Marquezine, com os 3 amigos aqui, os 3 companheiros, fazendo aí tanto podcast para o convívio social. Gente, é isso. Muito obrigado. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.